Fala, meu aluno, professor Thiago Almeida, professor de língua portuguesa. Hoje nós iremos estudar como iremos classificar corretamente o predicado. É o assunto de hoje. Vamos agora achar o predicado. Antes de você classificar o predicado, você precisa encontrar o predicado. É ou não é verdade? São os termos essenciais da oração. Quais são esses termos? Sujeito e predicado. Você estudou ao longo da sua vida escolar o sujeito e o predicado. Então, para eu classificar o predicado, o primeiro procedimento é encontrá-lo. Bom, já que são dois termos essenciais da oração, de acordo com as gramáticas, então nós iremos identificar o sujeito e aquilo que sobra dentro da oração nós iremos chamar de predicado. Depois iremos classificá-lo. Observe aqui comigo. Na frase, o aluno gabaritou a prova. Faça a pergunta para identificar o sujeito. Quem gabaritou a prova? O aluno. Logo, o aluno é o nosso sujeito. Perfeito. Identificou o sujeito, o que sobra na oração chamaremos de predicado. Então, tudo que sobra na oração eu chamo de predicado. Vou colocar um P de predicado. Cuidado para não confundir o predicado com o predicativo. São coisas distintas. Estamos, neste momento, falando acerca do predicado. A professora era sábia. Quem era sábia? Pergunte ao verbo. Quem era? A professora. Então, a professora é o nosso sujeito. Identificou o sujeito. Tudo que sobra na oração chamamos de predicado. Vamos colocar aqui um P de predicado em era sábia. Furtaram meu lápis. E agora, Tiago? Furtaram meu lápis, eu percebo que é aquele velho e famoso caso de sujeito indeterminado. O verbo se encontra na terceira pessoa do plural e não há um sujeito expresso na frase. Eu não consigo chegar à pessoa que furtou meu lápis. Se você fizer aquela perguntinha básica ao verbo, quem furtou? Não faço ideia. Repare que quando isso acontece, significa dizer que nós estamos diante de um caso sujeito indeterminado. Este é o caso, é a classificação correta do sujeito, é o tipo de sujeito. Então, verbo na terceira pessoa do plural, desde que não haja um sujeito expresso no contexto, e aqui não há, significa dizer que nós estamos diante de um sujeito indeterminado. A intenção é exatamente indeterminar, não saber o praticante da ação verbal. Existe um praticante, porém não sabemos. Então, furtaram meu lápis, não faço ideia, é caso de sujeito indeterminado. E agora, você disse que uma vez identificado o sujeito, o que sobra é o predicado. E se o sujeito for indeterminado? Fique tranquilo, sendo indeterminado ou oração sem sujeito, sujeito inexistente, tudo é o predicado. Então aqui é caso de sujeito indeterminado, mas a oração inteira é o predicado. Então eu vou colocar P na oração inteira, P de predicado, ok? Aqui embaixo, houve brigas ontem. Repare que é aquele caso bem famoso, em que o verbo haver está presente, e é o verbo haver com o sentido de existir. Quando o verbo haver se encontra presente na frase, eu tenho de analisar o seu respectivo contexto. Perceba, houve brigas ontem, repare que é o verbo haver com o sentido de existir. E toda vez que nós virmos o verbo haver com o sentido de existir, significa dizer que é verbo impessoal. Impessoal significa não pessoa. In, negação. Pessoal, pessoa. Logo, verbo impessoal é aquele que não apresenta uma pessoa. Traduzindo, é um verbo que não apresenta sujeito. Bom, não existe um sujeito aqui, fique tranquilo. Tudo vai ser o predicado. Ok? Então, pegue a dica. Como eu faço para chegar ao predicado? Identifique sujeito. Identificou o sujeito? Classifique sujeito, analise o sujeito. Tudo que sobra na oração, eu chamo de predicado. Sendo o sujeito indeterminado, tudo é um predicado.
Sendo o sujeito inexistente ou oração sem sujeito, tudo é o predicado. Como no caso, houve brigas ontem, verbo haver aqui neste contexto é o verbo haver com o sentido de existir. Então aqui neste contexto ele é impessoal. Bom, depois de você encontrar o predicado, vamos identificar o predicado agora desta frase. O trem chegou atrasado. Quem chegou atrasado ou o que chegou atrasado? O trem. O trem é o nosso sujeito. Identificou o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Então, chegou atrasado é o nosso predicado. Aqui existe um sujeito, sujeito simples. Bom, agora eu tenho de classificar os predicados que eu identifiquei. Repare, todos os predicados devem ser classificados. Eles apresentam uma classificação. O predicado ele pode ser classificado como predicado verbal, predicado nominal ou predicado verbo nominal. Você se lembra disso? Pois é. Bom, em vez de eu ficar apresentando teoria, predicado verbal é aquele que apresenta como núcleo um verbo que pode ser transitivo ou intransitivo. Predicado nominal é aquele que apresenta um verbo de ligação e um predicado. Não, nada disso. Eu vou fazer a mesma coisa, porém com uma tabelinha. Tá legal? Então você pode confiar nesta tabelinha aqui. É exatamente a mesma coisa. Se você aprende a aplicar esta tabela, você consegue chegar à classificação correta do predicado, independentemente da teoria ou não. Até porque, como eu disse, a tabela representa a teoria. É apenas uma forma mais didática para você chegar à classificação do predicado. Então vamos compreender esta tabela, que eu tenho certeza que vai facilitar muito a sua vida, caso você compreenda isso aqui. Repare, duas perguntas devem ser feitas. Quais são elas? Há verbo de ligação ou há predicativo? São as duas perguntas que você tem de fazer depois de encontrar o predicado. Você vai perguntar o seguinte: dentro do predicado há verbo de ligação? Dentro do predicado há predicativo? A depender da resposta, nós iremos chegar a uma classificação para o predicado. Então repare, o predicado pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. No predicado verbal, no verbal primeiro, há verbo de ligação? Não. Não há verbo de ligação no predicado verbal. No predicado verbal, há predicativo? Também não. Não há predicativo no predicado verbal. Bom, repare, predicativo é aquele termo que indica um estado, uma qualidade, uma característica, um atributo em relação a outro termo. Se fizer isto em relação ao sujeito, vai ser predicativo do sujeito. Em relação ao objeto, predicativo do objeto, direto ou indireto. Assista ao vídeo no canal que trata do verbo de ligação. Você vai compreender melhor o predicativo. Aliás, vai compreender melhor a classificação do predicado também. Não deixe de assistir ao vídeo no nosso canal Português é Bom Demais. Bom, repare, no predicado nominal há verbo de ligação? Sim, no predicado nominal há verbo de ligação. No predicado nominal há predicativo? Sim, no predicado nominal há predicativo. Já no predicado verbo nominal, não há verbo de ligação, mas há predicativo. Então, olha só que coisa curiosa. Esta tabela representa exatamente a teoria que diz respeito à classificação do predicado. É a mesma coisa. Agora vamos classificar os predicados que nós identificamos nas frases? Então vem comigo, ó. Aqui na primeira, sempre aplicando a tabela vai ficar aqui, vai ser a nossa cola. O aluno gabaritou a prova. Então vamos agora à prática. Eu observo o predicado, eu já encontrei o predicado, irei analisar apenas o predicado. Vamos analisar sintaticamente. Gabaritou a prova. Quem gabarita, gabarita alguma coisa. Sim ou não? Quando eu consigo afirmar isto diante do contexto, significa dizer que neste contexto o verbo gabaritar é o verbo transitivo direto. Quem gabarita, gabarita alguma coisa. É assim no contexto? É.
A coisa gabaritada é a prova. Então, aqui neste contexto, eu consigo perceber aquilo que é gabaritado. Logo, eu posso dizer, de acordo com este contexto, quem gabarita, gabarita algo. Então, este verbo é um verbo transitivo direto. Repare, a prova é o meu objeto direto. Bom, identifiquei o predicado, gabaritou a prova e já classifiquei as coisas que existem dentro do predicado. Agora eu quero classificar o predicado. Observe a tabela, mais uma vez, vem comigo. Dentro deste predicado, gabaritou a prova. Aqui dentro, há verbo de ligação? Não, gabaritou é transitivo direto. Aqui dentro, há predicativo? Não, a prova é objeto direto. Não há verbo de ligação e não há predicativo. Não e não é o que na nossa tabela? Repare, predicado verbal. Ah, então este predicado é um predicado o quê? Verbal. Coloquei assim, PV, predicado verbal. Vamos analisar a frase de baixo. A professora era sábia. Era é o verbo de ligação, sim ou não? É aquele famoso verbo ser que neste contexto é classificado como verbo de ligação. Repare que sábia é o estado, qualidade, característica, atributo que recai sobre a professora. Então, sábia é o tal do predicativo. Então, repare, sábia é predicativo do sujeito. Professor é sujeito, então eu vou colocar aqui, ó, PS, predicativo do sujeito. PS, predicativo do sujeito. E o era é o famoso verbo de ligação, tudo bem? Observe, vamos classificar o predicado. Olhe apenas para o predicado. Era sábia. Olhou? Agora observe esta tabela e vamos classificar corretamente o nosso predicado. Aqui na tabela, vamos lá. No predicado nominal, há verbo de ligação? Sim ou não? Sim. E aqui dentro, há verbo de ligação? Há. O era é verbo de ligação. Há predicativo aqui dentro? Sim, o sábia é predicativo. Repare, são duas perguntas. Olhe para o predicado e faça as duas perguntas. Há verbo de ligação aqui dentro? Sim. Há predicativo aqui dentro? Sim. Sim, sim é o que na tabela? Predicado nominal. Então, repare, aqui é o predicado nominal. Tudo bem? Predicado nominal. Vamos analisar a outra frase. Furtaram meu lápis. Aquele caso de sujeito indeterminado. Furtaram alguma coisa no contexto, sim ou não? Quem furta, furta algo no contexto. E como você sabe? Porque eu percebo pelo contexto a coisa furtada, meu lápis. Então aqui o verbo furtar é verbo transitivo direto. Neste contexto eu consigo afirmar: quem furta, furta alguma coisa. Deu para fazer esta afirmação? Você consegue chegar à coisa furtada pelo contexto? Consigo. Então este verbo é um verbo transitivo direto. Este é o caminho para você chegar ao verbo transitivo direto. Meu lápis, consequentemente, é o nosso objeto direto. Bom, vamos à tabela. Eu preciso agora classificar o predicado. O predicado é tudo, como eu já falei. Olhe para o predicado e faça as duas perguntas. Estou olhando. Dentro deste predicado, há verbo de ligação, sim ou não? Não, furtaram é verbo transitivo direto. Dentro deste predicado, há predicativo? Não, meu lápis é objeto direto. Não é o que na tabela? Predicado verbal, logo estamos diante de outro predicado verbal. PV, predicado verbal. Vamos analisar agora a frase de baixo. Português é bom demais, ou não é? Houve brigas ontem. Houve, já disse a você que é o verbo haver, com o sentido de existir. Portanto, neste contexto, é um verbo impessoal, não adianta procurar um sujeito aqui dentro. Logo, tudo é o predicado. Como eu classifico o verbo haver do ponto de vista da transitividade verbal quando ele for impessoal? O verbo haver impessoal, repare, o impessoal vai ser verbo transitivo direto. Houve o quê? Brigas. Então, o verbo haver é só um verbo transitivo direto. Houve alguma coisa. Houve o quê? Brigas. Brigas é o nosso objeto direto. E ontem foi o momento em que a briga ocorreu. É só um adjunto
adverbial, adjunto adverbial com característica de tempo. Bom, agora vamos classificar o predicado. Já sei que o predicado é tudo isto. Vamos observar a tabela mais uma vez. Olhe para o predicado. Dentro deste predicado há verbo de ligação? Não há. O verbo haver é transitivo direto. Dentro deste predicado há predicativo? Também não há, pois brigas eu já sei que é objeto direto e ontem é adjunto adverbial. Sendo assim, não há verbo de ligação e não há predicativo. Não e não é o que na tabela? Predicado nominal, verbal, verbo nominal. Não e não, predicado verbal. Mais uma vez, encontramos outro predicado verbal. Analisemos esta agora. O trem chegou atrasado. Já identifiquei o predicado, chegou atrasado. Então, observe apenas o predicado chegou atrasado. O verbo chegar, no contexto, é só um verbo intransitivo, sim ou não? Repare, é o ato de chegar. O trem chegou. É só o ato de chegar, portanto, é apenas um verbo intransitivo. Atrasado é o estado, qualidade, característica que recai sobre o trem. Repare, este atrasado é predicativo do sujeito, já que trem é o sujeito, então vamos colocar aqui PS, predicativo do sujeito. Tiago, eu confundi atrasado com adjunto adverbial de alguma coisa. Não confunda. Cuidado, não saia por aí chamando tudo de adjunto adverbial. Normalmente, quando não sabemos, dá vontade de chamar de adjunto adverbial. De moda, ainda por cima. É na verdade? Pois é, mas não é adjunto adverbial, não. Vou dar uma dica rápida a você. Substitua trem por uma palavra feminina. Vamos colocar aqui a barca. A barca chegou, naturalmente você diria, a barca chegou atrasada. É ou não é verdade? Pense assim, esta é a ideia base do raciocínio. Não vamos pensar em outras hipóteses. A mulher chegou atrasada, esta é a ideia que eu quero transmitir. Sendo esta a ideia, eu percebo que atrasado flexiona. Ele pode sair do masculino e ir para o feminino, sair do masculino singular e ir para o masculino plural, pois esta é a minha intenção do texto, não é outra, tá legal? Repare, a minha intenção é esta, é trabalhar atrasado com essa ideia de característica, qualidade, estado, atributo. Portanto, flexionou não pode ser um advérbio. Não sendo advérbio, não vou pensar em adjunto adverbial. Use esta regra, uma regra básica para facilitar o nosso raciocínio. Bom, portanto, atrasado é apenas predicativo do sujeito. É o estado que cai sobre este sujeito. Bom, sendo assim, vamos agora analisar apenas o predicado. Dentro deste predicado, há verbo de ligação? Não há. Chegou é verbo intransitivo. Dentro deste predicado, há predicativo? Há. Atrasado é predicativo do sujeito. Não há verbo de ligação, mas há predicativo não e sim, na tabela, é predicado verbo nominal. Então, este predicado é classificado como predicado verbo nominal. Bom, tudo bem? É exatamente desta forma que nós iremos classificar os predicados na nossa língua, na maravilhosa língua portuguesa. Ok? Não deixe de acessar o nosso canal, faça a sua inscrição, pois há vários vídeos, várias dicas importantíssimas relacionadas à língua portuguesa para complementar os seus estudos, ok? Faça parte do nosso canal, Português é Bom Demais. Valeu, um forte abraço! Fala, meu aluno, se você gostou deste vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal, ative o sino de notificação e compartilhe com seus amigos. Valeu!